Sabia. Quero botar um efeito aqui no meu rosto. Oi, Tainá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá aparecendo agora? Meu rosto? Agora foi. Ai, gente, João Pedro foi me mostrar aqui, tava tudo travado aqui. Gente, eu preparei um conteúdo muito legal aqui pra vocês. Como criar uma estratégia de marketing. Dá 5 aí pra galera. Vou esperar. Boa noite, Estevão. Gente, aguarda um pouquinho aí que a gente vai iniciar já, tá bom? Só vou aguardar pra ver se algumas pessoas vão entrar. Hoje nós vamos falar sobre como criar uma estratégia de marketing. Não, uma coisa aí, não. Acho que eu fiz coisa errada aqui. Tô tentando mudar aqui, por exemplo. O Estevão mandou salve reis do marketing. Gente, a gente já vai começar. O João Pedro tá aqui do meu lado me ajudando a enviar a live. Copia o link e manda no grupo lá do WhatsApp. Eu enviei pra morar. Bom, por que eu decidi trazer esse tema, né? Eu tava vendo alguns dados, né, na semana passada sobre as empresas, né, as novas empresas. Com a pandemia, muitas empresas fecharam, mas tem esses dados, né, e normalmente quando a empresa abre, ela não dura os 2 primeiros anos, justamente porque o que as pessoas elas têm que entender? Quando você abre uma empresa, você está entrando em um mercado competitivo, extremamente competitivo. Quando você abre uma pizzaria, uma loja de roupas, você está entrando em um mercado onde você vai concorrer com empresas, com pessoas que já estão há anos vendendo pizza ou vendendo roupas, né? Então, por conta disso, muitas empresas não sobrevivem. Por quê? Porque muitas vezes o que falta é a estratégia de marketing, né? Então, por isso eu decidi fazer essa live, porque muito se fala, né, nas redes sociais, estratégia daqui, estratégia dali, faz tal coisa, não faz isso, agora o que tá em alta é isso, e muitas vezes as pessoas acabam fazendo tudo aquilo que o pessoal tá falando na internet, né, a gente chama de gurus da internet, e muitas vezes nem sabe o porquê estão fazendo aquilo, eles só seguem a manada, né? Então, pra gente começar aqui agora, a primeira coisa, né, antes da gente entrar nos outros temas que nós vamos abordar sobre como criar uma estratégia de marketing, primeira coisa que você precisa pensar e anotar qual é o seu objetivo. Você precisa saber qual é o seu objetivo.
Por quê, Vitória? Porque você só vai conseguir desenhar uma estratégia se você souber o seu objetivo. Não tem como você criar uma estratégia se você não sabe o seu objetivo. Então, o que eu vejo hoje em dia nas redes sociais? Muito conteúdo, muita postagem, muito isso, muito aquilo, sem um objetivo. Você vê um conteúdo que às vezes até é legal, mas ele não gera resultado. E resultado, gente, quando eu digo, não é número de seguidor, não é número de pessoas que vão visualizar os seus stories. Resultado é venda, é dinheiro, tá? Porque empresa depende de dinheiro para sobreviver. Então, quando a gente fala de resultado no mundo empresarial, é dinheiro, é clientes, tá? Então, é esse resultado que as suas redes sociais têm que surtir. E não número de seguidor, número de pessoas que visualizam seus stories, ok? Então, primeira coisa que você precisa definir, qual é o seu objetivo? Ah, eu tenho uma empresa, eu quero ganhar mais visibilidade, ou eu quero ganhar mais cliente, ou eu quero aumentar o engajamento. Você tem que ter esse objetivo bem definido. Por quê? A partir do objetivo a gente entra na estratégia. Então vamos supor, um cliente meu falou, Vi, que eu quero ganhar mais visibilidade. Então, toda a estratégia pensada vai ser para ele ganhar visibilidade, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Outra coisa, em quanto tempo vocês querem atingir esse objetivo? Seu objetivo é ganhar mais visibilidade, é ganhar mais cliente? Tem que colocar no papel a meta. Até dezembro eu tenho que ganhar tantos clientes. Por quê? Porque a partir daí você vai conseguir metrificar se as suas ações que você elaborou na estratégia, elas estão surtindo efeito. Porque se chegar, por exemplo, em novembro e você não ganhou nenhum, você tem que parar, repensar em tudo aquilo que você criou, né, de estratégia e ver, peraí, o que eu tô errando aqui? Deixa eu dar uma analisada aqui, tá? Então, quando você coloca o objetivo e a meta, você consegue metrificar se você tá indo pelo caminho certo ou não. Essas são as duas principais coisas pra gente entrar agora no assunto da estratégia. O que você precisa saber sobre business, negócios? A questão aqui que a gente vai falar sobre estratégia é para te fazer ser estratégico e intencional, porque é isso que vai fazer sua empresa crescer. Que é aquilo que eu falei para vocês. Vocês estão entrando num mercado que já tem concorrentes. Então você tá abrindo uma empresa hoje, você tá entrando em um mercado em que vão ter pessoas que já estão há anos. Então você precisa ser estratégico para sobreviver, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa de mercado, tá? No mundo empresarial, né, na parte do marketing, nós chamamos isso de cliente oculto, tá? Você vai ser um cliente oculto da sua concorrência. Ai, Vicky, mas poxa, tem mesmo que fazer isso? Tem. Por quê? Isso vai te ajudar a ser estratégico, tá? Você precisa ser um cliente oculto da sua concorrência, fazer uma pesquisa de mercado. Você precisa ir até o seu cliente ou seu concorrente, solicitar um orçamento. E o que você vai avaliar? Como ele vai te entregar esse orçamento? Você vai avaliar como é o atendimento dele. Ele fala com você pelo WhatsApp, ele te responde no direct do Instagram. Quando ele te dá o orçamento, ele te dá numa folha, um papel timbrado, bonito. Ele tem um visual bonito. Como que é o local da onde você foi? Né? Como que é a vestimenta, como eles se comportam, eles falam de forma informal ou mais formal, tá? A gente vai chegar aqui na parte que eu vou ensinar vocês como definir os seus concorrentes, tá? Então você vai analisar tudo isso, tá? Você vai listar, coloca aí numa lista de 5, 10 empresas que sejam seus concorrentes. Você vai precisar fazer essa pesquisa de mercado, porque muitas vezes tem muitas empresas que perdem clientes, tá? Para
concorrentes porque não tem essa visão, tá? Então, é o que eu costumo dizer, todo mercado tem basicamente um padrão de atendimento, basicamente um padrão, sabe, de como você deve organizar os processos da sua empresa, tá? E o seu cliente, quando ele vai orçar com você, ele vai orçar com outras pessoas também, né? Com outros dos seus concorrentes. Então, você precisa ter essa visão estratégica. E para ter isso, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, tá? Então, você vai ver quanto seus concorrentes estão cobrando, como é a forma de atendimento deles, como é a abordagem deles, eles possuem local físico, como é esse local físico, como é a estrutura, tá? Eles servem cafezinho, eles servem bolachinha, tudo isso você tem que observar, você tem que ser estratégico, sempre se lembre disso, tá? Eu escrevi um roteiro aqui, gente, pra eu não me perder, porque eu falo demais, quem me conhece sabe. E aí, gente, sobre a concorrência, tá? Muita gente tem dúvida também, vou abrir aqui pra vocês, tá? Concorrente. Concorrente não são só aqueles que vendem o mesmo produto e o mesmo serviço que você, ok? Não são só esses. Os seus concorrentes também é aquilo que o seu cliente usa ou pode vir a usar para substituir o seu produto ou serviço, tá? Então, você também tem que ter essa visão estratégica, tá? Vamos supor que o seu cliente, ele fale assim, eu vou fazer sozinho. Como que ele vai fazer sozinho? Ele tem as ferramentas? Ele tem... Então, isso você também tem que pensar, você também tem que ter... essa visão do que ele poderia fazer para substituir seu produto ou serviço, tá? Porque numa abordagem comercial, você tem que fazer quebra de objeção. O que é quebra de objeção? É tirar tudo aquilo que impede o cliente de fechar com você, tá? Então, a concorrência, sempre lembre disso, não são só aqueles que vendem o mesmo que eu, o mesmo produto ou serviço, é tudo aquilo que o cliente pode usar para substituir o meu serviço, que pode te fazer perder a venda. É isso, tá? Outra coisa que você também precisa definir, o seu cliente ideal, tá? Por quê? Todos nós temos um cliente ideal, tá? O seu produto, ele não vai atender todas as pessoas, tá? Eu vi o Bira aqui entrando. O Bira, gente, ele é meu cabeleireiro. E eu vou usar o exemplo dele. Ele pode atender todas as pessoas que forem lá? Pode, mas existe um perfil de cliente ideal, que é o perfil que ele precisa para atingir o ticket médio dele. Então, você pode atender todas as pessoas? Pode, a pessoa tendo dinheiro, né? Você atende. Mas existe um público, um perfil de cliente que é o seu perfil ideal. É a pessoa assim que não te pediria desconto. É a pessoa que você vai ter prazer em atender. É a pessoa que vai valorizar o seu serviço. Essa pessoa é o seu perfil de cliente ideal, tá? Isso você também precisa definir. O que eu indico, né? Muitas pessoas falam, Vi, que eu não tenho como definir minha persona, eu não tenho como definir o meu cliente ideal. O que você vai fazer? Quais foram os clientes que você já atendeu, que você gostou? Que foram clientes que não te pediram desconto, que não te desmereceram, não desprezaram o seu serviço, o seu produto. Esse cliente é o seu perfil de cliente ideal. E aí, a partir daí, é que a gente vai entrar na questão da estratégia. Por quê? Você precisa passar por todos esses processos para você entender como você vai executar uma estratégia. Quando você define e você sabe quem é o seu perfil ideal, você vai começar a observar onde ele anda, né? Qual é aquele programa, amor, que fala onde eles vivem, o que eles comem? Globo Rural. Globo Rural. É bem isso, gente. Globo Repórter,
É bem isso, gente. Você vai começar a fazer isso com as pessoas, tá? Porque pra você ser estratégico, você também precisa ser um observador de pessoas. Você vai começar a observar o ciclo social dessa pessoa, desse seu perfil de cliente ideal, onde ele costuma ir, como é a rotina dele. Ele assiste YouTube? O Estevam colocou Globo Repórter, né? Eu falei errado, Globo Rural. Globo Rural é outra coisa, né? Nada a ver. Mas então, você vai começar a prestar atenção o que eles fazem. Por quê? Porque para você chegar até ele, você vai precisar ir até onde ele vai. Você vai precisar entrar nesse ciclo social dele. Vocês entenderam qual que é? Entende? Então, por isso é importante você definir o seu perfil de cliente ideal. Minha prima mandou aqui Globo Rural. Só eu mesmo, gente. É tanta coisa na cabeça, é tanta que buga mesmo. Eu nem assisto muito TV, mas eu lembro porque tinha muito meme, muita piadinha, né? Onde eles vivem, o que eles comem. Então é basicamente isso, tá? Você precisa ser um observador. Pega esse seu cliente ideal e fala, peraí, porque, sabe por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque eu vejo as pessoas fazendo até tráfego pago em lugar errado. Tipo, a pessoa pega pra fazer o tráfego lá no Pinterest, que é uma rede social também, que tem, né, a parte do tráfego, e o cliente da pessoa, o perfil de cliente ideal da pessoa não vai estar lá nessa rede social. Às vezes o seu perfil de cliente ideal, ele tá muito mais no YouTube e você tá focando no Instagram, entendeu? Então você vai precisar estudar a fundo a sua persona, estudar a fundo o seu perfil de cliente ideal. Porque lá, aonde ele tá, você vai encontrar outras pessoas do mesmo ciclo social que também é o seu perfil, ok? Então, por exemplo, outra coisa que eu tinha anotado aqui pra comentar com vocês. Outro erro que eu também vejo, tá? Na parte do design e da identidade visual. Tem muita gente que quer cobrar um ticket alto, tá? Um ticket alto e trabalha com design, com umas postagens bem simples. Você tem que entender que o público do ticket alto, eles são totalmente críticos. Então eles vão reparar no design, eles vão reparar na estrutura, no design da sua loja física. Eles vão reparar nisso. Na sua embalagem, tá? Se você é dono de uma loja, dona de uma loja, o público de ticket alto, eles reparam. Ticket alto é um valor acima da média. Por exemplo, você quer que o cliente pague para você 6 mil reais, ou tipo, R$1.000 em um produto. Isso eu chamo de ticket alto, tá? É um valor mais alto do que a média. Então, se você quer receber esse valor mais alto do que a média, você também tem que se posicionar, você também tem que alinhar sua comunicação visual para você chegar nesses clientes. Porque o que acontece? Esse cliente do ticket alto, eu chamo de ticket alto, esse cliente que vai pagar bem, para ele se conectar com você na hora da venda, você vai precisar falar algo ou se comportar de uma maneira que ele se identifique com você. Porque as pessoas compram de pessoas, elas não compram de um logotipo, de uma marca. Então, quando você tá ali na frente do cliente, para você chamar a atenção dele, para você vender para ele, você tem que fazer com que ele se identifique com você. Então, você tem que sim alinhar a comunicação visual. Se isso for estrutura física, se isso for Instagram, também tem que alinhar, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem duas lojas de eletro, né? A Fast Shop, tem aqui no Praia Mar, inclusive. E nós temos a Casas Bahia, que é bem conhecida. Pode observar, muitas vezes nas Casas Bahia tem a mesma televisão que na Fast Shop. Só que a experiência que eles entregam para o consumidor, para o cliente que vai até a loja, é totalmente diferente. Na Casas Bahia, você passa aqui no Gonzaga, na porta, e tá a TV desligada
já com o valor pra você comprar. Porque o que eles querem te vender? Compra aqui que a gente vai parcelar. Compra aqui que você pode parcelar no carnê. Tá? Eles vão vender sempre a facilidade de você comprar. Só que quando você vai ali no shopping, na Fast Shop, que você entra naquela estrutura, você vê a mesma TV. Só que a TV, ela tá ligada, ela tá passando algum programa. Inclusive, existem lojas da Fast Shop que eles montam um local onde o cliente pode ir lá, sentar e assistir. Se sentir como se ele estivesse já na casa dele. E muitas vezes, como o cliente tá, sei lá, reformando a casa, tudo, às vezes ele só queria ver a TV, mas ele acaba levando a poltrona, ele acaba levando o painel onde vai ficar a TV, porque é a experiência que eles entregam também. Porque a Fast Shop quer atingir um público e quer vender algo diferente da Casas Bahia. Só que é o mesmo produto. Entenderam o que eu quis dizer? Se vocês não entenderam, pode mandar aqui no comentário que eu tento explicar, tá? E aí você já sabe quem é o seu perfil ideal. Vicky, eu já sei quem é o meu público. O meu público, ele tem um faturamento de tanto a tanto, ou ele tem um orçamento de tanto a tanto. O meu público, ele pode gastar por mês tanto. Você vai definir tudo isso quando você fizer essa pesquisa. Você vai saber quem é o seu público ideal. A pessoa que vai ter o valor para pagar, tá? O seu produto ou serviço. E aí você vai definir como eu faço para chegar no meu perfil de cliente. E aí é isso que eu tava falando para vocês, que eu vejo muita gente errar. Às vezes faz tráfego, faz divulgação, ou às vezes faz parceria com o influenciador que não vai conectar, não vai trazer o seu público ideal. Então, quando você define o seu cliente ideal, você precisa parar e pensar, tá, como eu vou chegar até ele? Como eu vou chegar até ele? Qual rede social ele deve usar? E aí, se você tiver esse relacionamento, você pode puxar do cliente. E você vai começar a encontrar padrões nas pessoas. Então, por exemplo, o Bira, ele é cabeleireiro. O trabalho dele, ele pode conversar. E aí ele vai começar a encontrar padrões quando ele estiver conversando. Tipo, a Vitória, ela gosta muito de Instagram. A Joana também gosta muito de Instagram. E aí ele vai criar esse relacionamento e ele vai começar a perceber padrões no público ideal dele. E aí ele tá chegando perto. Ele já tá chegando perto de entender como esse público pensa. E isso vai fazer a sua divulgação, a sua comunicação, a sua promoção ser muito mais assertiva. Porque você vai saber onde divulgar e você vai saber como divulgar. Como comunicar aquilo que você precisa comunicar. Você vai saber se é uma linguagem informal ou se é uma linguagem formal. Como vai ser a sua comunicação visual? Vai ser mais leve? Vai ser mais social? Você vai saber tudo isso. Entende? E você vai começar a encontrar as oportunidades, né, que eu coloquei aqui. Sabendo disso, você vai conseguir perceber as oportunidades de divulgar o seu produto, o seu serviço e chegar até esses clientes, que são as pessoas que não vão te pedir desconto, que não vão desmerecer o seu trabalho, não vão desprezar o seu trabalho, né? Que não vão barganhar com você. Você tem que chegar nesse público, tá? E aí você vai definir, por último, quais os pontos de contato. Esses pontos de contato, eles podem ser pessoal ou digital, tá? Você vai definir quais redes sociais você vai marcar presença. Só que você só vai definir isso quando você entender quais redes sociais o seu público está. Porque eu também vejo muita gente focando no Instagram
e o público tá no Facebook. Porque muita gente tem esse mito, né? Ai, Facebook já morreu e tudo mais. Mas tem uma faixa etária que ainda tá lá no Facebook. Então você também precisa saber, o meu público ideal é de que faixa etária? São mais jovens? São já mulheres adultas, assim, até os 40 anos? Ou são mais de 40 anos? Onde elas estão? Elas ficam, será, o dia inteiro no Instagram assistindo stories, assistindo feed? Elas vão no YouTube? E aí você vai ver o que você pode estar fazendo para chegar, para o seu produto, para o seu serviço chegar até esse cliente. Você pode utilizar anúncios patrocinados, e-mail marketing, collabs, né? Collabs, o que são collabs? Você fazer lives, workshops, coisas com outros profissionais que vão te levar até esse cliente ideal, tá? No caso de lugares, né? Entre workshops, eventos também, mas você pode também fazer online, né? E também, no caso de alguns produtos, eu até anotei aqui, mercado, parceria com restaurantes, com outras empresas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, na Vaismart. A Vaismart pode fazer parceria com outras empresas, porque o nosso público é B2B, né? A gente vende para empresas os nossos serviços. Então, o que eu digo de você fazer parcerias? Por exemplo, a Vaismart pode fazer parceria com uma contabilidade, porque a contabilidade também atende empresas, entenderam? Então você vai começar a enxergar oportunidades de divulgar o seu produto e o seu serviço. Você pode fazer parceria com outras lojas, que nem um dos nossos clientes, né? No sábado, mandou mensagem pra gente perguntando: vocês acham legal eu fazer parceria com uma loja de sapato? Porque é uma loja de sapato feminina e esse nosso cliente elas são donas de uma loja de lingerie online. E eu falei, claro que é maravilhoso você fazer parceria, porque você vai estar atraindo. Então, se o seu público é feminino, pensa no que você pode estar fazendo de parceria com lojas femininas, gente, tem tanta loja, tanta coisa que você pode fazer, sabe? E você vai conseguir chegar até esse público. Então, tem essa estrutura, tá? Eu vou repassar aqui pra vocês, porque eu acho que essa live não vai ficar gravada, tá? Tem essa estrutura. Então, vamos lá, recapitulando. Saiba qual é seu objetivo, tá? Você precisa ter um objetivo. Ganhar mais visibilidade, ganhar mais clientes, aumentar o engajamento. Qual é o seu objetivo, tá? Segundo, anote o prazo para você chegar nesse objetivo. Porque isso é importante. Se você não colocar um prazo, não tem como você analisar as métricas, né? Metrificar se aquilo tá dando resultado ou não, se as suas ações estão dando resultado ou não, tá? Então você precisa colocar, eu quero ganhar mais visibilidade até dezembro, ou eu quero ganhar tantos clientes até dezembro. Você colocou um período de 2 meses. Se chegar em novembro e você não ganhou nenhum, aí você tem que parar e falar, peraí, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Porque se eu coloquei a meta para até dezembro eu ter tantos clientes, alguma coisa eu tô fazendo de errado, tá? Então, quando você coloca a meta, você consegue metrificar se as suas ações estão surtindo efeito ou não, tá? Você vai fazer uma pesquisa de mercado, tá? O que é a pesquisa de mercado? É você ir até os seus concorrentes, as empresas que oferecem o mesmo produto ou serviço, ver o quanto eles estão cobrando, como é o atendimento deles, eles servem cafezinho, não serve, como eles se comportam. Você vai fazer uma análise. Você vai estar lá como cliente oculto. Você vai observar tudo que eles fazem. Ok? Você vai definir o seu cliente ideal.
tá? Que é aquilo que eu gastei bastante tempo aqui focando no cliente ideal, gente. Porque o cliente ideal é o ouro do seu negócio. Quando você entende isso, você para de ficar ouvindo as pessoas pedindo desconto. Porque você começa a atrair as pessoas que vão ter condições financeiras de pagar o seu produto ou serviço. Quando você entende quem é o seu cliente ideal, você para de vender fiado. Porque o seu cliente ideal, ele não vai te pedir para vender fiado. Ele vai ter condições financeiras para te contratar. Então, o ouro do seu negócio é o cliente ideal. Você entender quem é o seu cliente. Quando eu falo entender, é entender também o comportamento do seu cliente ideal. Por isso que eu falei para vocês, sejam observadores. Porque para você crescer como empresa, você precisa ser estratégico e intencional, tá? Sempre pensar nisso. Coloca intenção naquilo que você vai fazer. Você vai fazer um post? Por que você vai fazer aquele post? Tem que ter um objetivo para você postar. Tira da cabeça de vocês isso de tem que ter post todo dia, porque a fulana de tal que tem 1 milhão de seguidores falou que tem que ter post todo dia. Tem que ter post com objetivo, com intenção. Por que você tá fazendo esse post? Esse post vai levar a pessoa a comprar de você? Tá? Tem que ter intenção naquilo que você faz. Tem que ter estratégia naquilo que você faz. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. E a gente preparou, na verdade, um PDF, tá? Dessa aula aqui, gratuito, tá? Você vai poder tirar com a gente. Fala aí a senha, João Pedro. A senha, Globo Rural. A senha é Globo Rural. Vocês vão mandar aí no direct Globo Rural a senha e em 24 horas nós iremos enviar esse PDF pra vocês, tá? A gente vai chamar vocês, pedir o e-mail de vocês, porque se eu não me engano pelo direct não dá pra enviar o PDF. Mas você vai estar recebendo tudo que a gente falou aqui nessa aula pra você ter e sempre consultar o que foi falado aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou preparar uma outra aula, gente, gratuita, de verdade, porque eu quero ajudar. É aquilo que eu falei pra vocês no começo. Eu fiquei bem espantada quando eu vi esses dados, né? Que 50% das empresas fecham nos primeiros 2 anos, porque não consegue se manter no mercado competitivo, né? Porque é muito competitivo, gente. Quem empreende sabe, é muito difícil você manter, não é fácil. Então, de fato, eu quero fazer mais lives pra vocês e abrir mesmo o jogo pra vocês de coisas que eu aprendi na faculdade. E por que não ensinar outras pessoas? Eu acho que quando nós ensinamos outras pessoas, nós estamos ajudando as outras pessoas a crescer e com isso nós também estamos crescendo junto, né? Então a gente vai preparar outras aulas também. E é isso, pra você pegar esse PDF, você vai mandar no nosso direct a senha Globo Rural, tá? Que é a senha aí que o João Pedro definiu. E em 24 horas nós iremos enviar pra vocês esse PDF dessa aula. Beleza? Um beijo, gente!